Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Escola Casa de Vó, onde traremos vários assuntos relacionados à infância, ao desenvolvimento, aprendizagens, emoções. E para esse momento, eu tenho aqui duas convidadas super especiais. Tainara, psicóloga da nossa escola, trabalha com as nossas crianças. Camila Chucre, psicóloga clínica, também mamãe de uma criança da nossa escola, o Henrique, que é um príncipe maravilhoso. E poderemos trazer aqui para vocês vários assuntos que serão muito benéficos para o seu desenvolvimento em casa com os seus filhos. Gostaria que vocês se apresentassem de início, né, para a gente poder trabalhar esse assunto. Tainara. Olá, me chamo Tainara, estou com a Natália desde o início, né, da Casa de Vó. Lá na escola a gente trabalha com projetos, né, de acordo com a faixa etária das crianças, então eu dou uma observada, o que é mais a demanda da turminha ou algum aluninho, né, na questão mais individual, e a gente trabalha com temas, com muita contação de história, dinâmicas para os mais velhos, e assim também tem a parte de orientação com os pais. Então a gente tem bem essa parceria mesmo, de escola, família, né, e as crianças. Que legal. E você, Camila? Bom, sou a Camila Chucre, psicóloga clínica. Estava falando aqui com as meninas, trabalho com criança há mais de 10 anos, se contar os anos para além da psicologia, né? E assim que eu me formei, não tinha como fugir disso. Acabei caindo, né, na psicologia clínica, com atendimento infantil, voltado também com orientação parental, porque eu acredito que não exista um trabalho com crianças sem associação dos pais, né? A família ela tem que estar junto nesse processo, tem que participar, tem que saber o que está acontecendo ali. Com Afinal, certeza. eles ficam 1 hora comigo na clínica, mas eles passam o resto da vida com os pais, né? Sim, sim. Tem que saber o histórico também, né, Camila? Inclusive, assim, dentro desse histórico, Tainara, como que você consegue atuar dentro de sala? Porque as nossas crianças, quando entram na escola, elas preenchem sempre uma ficha de anamnese, né? Então, tem alguns dados que são relevantes para esses projetos. Como que acontece isso dentro de sala de aula? Então, de início mesmo, assim, a gente vai, né, faz a visita, a professora às vezes nos passam questões que elas observam que são muito pertinentes para estar desenvolvendo os temas. E eu gosto de olhar também sempre assim, o que os meninos estão comentando, quando os mais velhos, né, os pequenininhos, vai mais pelo interesse da faixa etária mesmo. E aí, diante disso, eu falo, não, esses aqui, eles estão, as professoras às vezes pedem, né? Eles estão com dificuldade para controlar as emoções, aí a gente trabalha as emoções. Tá tendo muita questão das mordidas, igual no caso do pequenininho aqui da Camila, né? Na faixa Dos 2 etária anos. de 2 anos. Então, a gente. gente vai lá, por meio de uma contação de história, mostra que a função da boquinha, né? Por que ele está querendo morder? Que quem morde é cachorrinho, a boquinha foi feita para comer. E aí eles vão entendendo, aí chega um ponto assim que, naturalmente, eles começam processo, a né? reproduzir o que a gente ensinou, o que a gente costuma falar. Eles falam as mesmas frases, é muito bacana. E uma coisa que eu achei interessante, Natália, quando eu fui, a gente teve uma reunião, né, Aham. sobre esse motivo. E a Tainara falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, olha, existe uma função, às vezes, para a mordida e, às vezes, não é uma função. Sim. Às vezes ele está mordendo porque está repetindo, às vezes ele está mordendo porque está testando. Por alegria, por euforismo. Isso, e aí a gente tem que ver, esse comportamento tem uma função? Sim. Né? E aí, analisando cada caso, é um caso, gente. Sim, eu sempre falo com os pais assim, nós sempre temos que entender o comportamento como se fosse uma febre. Então, vamos ver o que está causando essa febre, né? Não é simplesmente você dar um remédio para cortar a febre. Sim, você tem que buscar o que causa aquilo. E realmente ter essa atuação no que causa para ir, então, buscar uma solução. E é muito bacana ali dentro da escola nós percebermos, né, o desenvolvimento dessas atuações da Tainara com as crianças dentro de sala como psicóloga escolar e os benefícios que a gente consegue alcançar com isso. Tanto desse olhar atento, né, de perceber alguma queixa, né, alguma demanda comportamental de um aluno, ou numa aprendizagem, ou num tempo de atenção, tempo de espera, né, e quanto nessa questão do retorno das famílias, né, como você comentou, teve uma reunião semana passada, né, buscando ali essas orientações relacionadas à turminha específica do Henrique. E na área clínica, você recebe muitas crianças que vêm de escolas? Qual que geralmente é uma queixa padrão que chegam assim dos pais que você se lembra? Olha, as queixas são diversas, né? Cada família tem um caso, cada família tem um histórico, né? E tudo, assim como vocês falaram da ficha de anamnese, na clínica nós também fazemos, né, uma anamnese. No meu caso, eu faço desde antes da gestação. Desde a formação daquele casal, a gestação,
os primeiros meses, desenvolvimento, parto, tudo isso eu verifico, né? Ótimo. Porque tudo é informação e tudo atravessa na vida dessa criança, desse adulto, né? Dos pais também, dessa relação familiar. Então, as demandas que chegam para mim, elas são diversas, diversas. Por momentos é a escola que encaminha e por momentos são os pais que procuram por algum comportamento que teve na escola. Sim. Sim. Então, quando é indicação de alguma escola, por exemplo, a demanda é mais a inquietação, né, a comportamentos inadequados dentro de sala, ou com alguns amigos em específico, né? Quando os pais trazem para mim, pode ser que eles veem na criança algum sofrimento relacionado, por exemplo, a um choro excessivo, Sim. né? Relacionado a uma inibição, né? Uma criança mais tímida, que não está se relacionando muito, ele quer investigar, né? Então, as demandas são variadas. Sim. Né? E dentro dessas ações, você tem um momento também de contato com as escolas? Como funciona? Sim. Tudo é acordado com os pais, né? Quem procura, né, são os pais, então tudo é acordado com eles. Quando eles sentem a necessidade, ou quando eu sinto a necessidade de estar ali no ambiente, de formar uma parceria, de verificar o ambiente, né, de acompanhar de perto essa criança, tudo é acordado ali na clínica. Então, eles me trazem, às vezes, dependendo do caso, né, que eles sentem que é muito importante que eu vá o quanto antes. Então, às vezes, até antes mesmo de eu ver a criança em clínica, eu vou à escola, eu converso com a equipe, eu vejo a criança num momento de parquinho ou algo assim, né, para ver a interação dela com o grupo. Tudo é visto. Não, né? com certeza. E é muito interessante porque, tendo essas informações prévias, a gente consegue interpretar muito, né? Aqueles comportamentos ali, o porquê que houve o início da emissão desse comportamento, por que ele está se mantendo, o que está acontecendo ali no ambiente familiar. E muito interessante também as influências, né? Porque as crianças, desde um aninho, elas têm influências emocionais dentro de sala. Então, até por isso mesmo que a Tainara trabalha com projetos voltados para a faixa etária, né? Porque tem os seus momentos ali e esses comportamentos vêm aparecendo por essa interação mesmo, né? A questão de copiar o comportamento do amiguinho, né? De algumas coisas ir aprendendo com o primo em casa e leva para a escola e aí ensina o amiguinho. E aí tem aquela coisa, nós sempre falamos com os pais, né? Uma esponja. A criança escuta uma palavra inadequada lá no contexto, às vezes familiar, ou às vezes no contexto na rua, no trânsito, e aí a criança é uma esponja. Ela escuta uma vez, automaticamente ela já leva para dentro da escola e, né, ensina para o amiguinho, e aí o amiguinho já chega em casa contando. Então, realmente, é um momento de troca entre as crianças que automaticamente traz, né, muitas emoções e muitos comportamentos novos e que, às vezes, gera uma insegurança nos pais, né? E, geralmente, qual é uma faixa etária que os pais mais procuram o contexto clínico? Olha, hoje na clínica eu estou com paciente de 3 anos de idade e estou com paciente, assim, né, na faixa da infância até 12. Então, eles vêm para a clínica quando eles precisam de um socorro. Sim. E muitas vezes esse socorro, essa ajuda que eles buscam é para eles mesmos. Sim. Nem é para a criança em si. Para uma orientação, né? Para uma orientação. Então, o que eu digo muitas vezes quando as pessoas me perguntam, mas quando que eu vou procurar a terapia para o meu filho? Não sei quando que eu levo ele para a clínica. Primeira coisa que você tem que ver, quem está, isso assim, falando de uma forma muito simples e muito básica, quem está em sofrimento? É a criança ou é você? Sim. Se é a criança que está em sofrimento, é a criança que tem que estar no cenário da clínica. É a criança que tem que trabalhar aquilo que ela está sentindo, quais são as relações, né? Nós sabemos, nós somos seres biopsicos, socioespirituais. Sim. Então, tem diversos setores que podem estar influenciando naquela criança. Pode ser um fator biológico, psicológico, social, que daí vem um ambiente, né? E aí tem o ambiente escolar, tem o ambiente da casa, tem vários, né? ambientes. Casa da avó delas também. Casa da avó, uma viagem. Então, Exato. são diversos motivos. É a criança que está em sofrimento ou é o pai? Ou a mãe, né? No caso, os pais. Se são os pais, então quem deveria estar na terapia? Sim. Os pais. Sim. Para lidar com essa questão. Às vezes são questões lá do passado dessa mãe, lá do passado desse pai, que agora ele vê espelhado na criança. Então é necessário ter essa visão um pouco mais aprofundada, que no dia a dia a gente não para pensar. A gente não para analisar. E o psicólogo entra justamente para te frear e falar, não, peraí, vamos pensar.
O que está acontecendo? E é tão interessante porque a gente se percebe, né? Enquanto adultos, às vezes, mesmo sem a relação com o filho, o quanto é necessário, né? Essa terapia, estar com um profissional da área que vai trazer orientações para o seu dia a dia também. E muito interessante de ver, porque muitas situações, às vezes, chegam para nós, de famílias, que, por exemplo, nós recebemos na semana passada, um pai procurou porque o filho estava apresentando comportamentos agressivos. Eu falo que não tenha uma criança agressiva, né? A criança, ela é criança, então, mas ela emite comportamentos agressivos. E o pai trazendo porque o filho estava emitindo esses comportamentos em casa. Mas até então, na escola, nunca tinha aparecido. E ele já estava buscando uma orientação. E aí é quando entra, né, o trabalho da Tainara, de sentar com esses pais, entender essa demanda, né? E, assim, e ter esse trabalho bem voltado para esse desenvolvimento das emoções e das competências emocionais da criança nas habilidades, na socialização, no temperamento mesmo, de entender os amigos, né, de entender o momento, e enfim. E assim, Tainara, dentro desses aspectos relacionados às emoções, desde o Nesto Ano, que são as nossas crianças lá de 1 aninho, como que funciona, assim? Qual que é a primeira metodologia que você vê sendo necessária para apresentar isso para as crianças? Por exemplo, as crianças de 1 ano, você usa mais de livros ou você usa de recursos mais lúdicos? Como que você percebe que eles entenderam essa situação? Porque, por exemplo, os de 1 aninho, em grande maioria, ainda não conversam, né? Então, a gente tem que entender essas crianças de uma outra forma. Como que tem sido esse trabalho dentro de sala? Até os 2 anos, que a gente fica observando, né? Se eles já estão conseguindo ali compreender as orientações da professora, né? No início, assim. Se eu percebo que aquela turminha ela já está assim, né? Conseguindo, né? Ter essa fluência de entender que a professora tá dando os comandos ali, cumprir, eu gosto muito de ir pelo meio dos livros mesmo, porque tem livros assim maravilhosos. Então, o que eu posso fazer? Às vezes eu mudo um pouco a forma de contar a historinha do livro. Então, eu deixo de uma forma mais lúdica para eles. Eu levo, por exemplo, bonequinhos, né? Tenho os monstrinhos, às vezes eu faço eles de tecido ou de EVA para eles terem contato. E aí eles pegam, eles têm aquele contato concreto mesmo, né, com esses objetos, e aí eles começam a repetir as palavrinhas, porque eles já estão iniciando, né, a linguagem ali, e isso vai fluindo. Então, por exemplo, a questão da mordida, que é uma das demandas que a gente mais tem, né, diariamente dentro da escola. Eles começam a falar, o Napoleão mordida, não, aí eles ficam, não, tipo assim, eles que balançam, é uma historinha que você trabalha com eles, né? Isso, aí eles balançam o dedinho, faz assim, né, fecha a expressão, porque eu falo, gente, vamos usar bastante expressão nessa idade, porque eles entendem muito mais pela expressão no último podcast que nós fizemos, o assunto foi esse, né? Isso. O quanto a expressão facial facilita ali nessa comunicação, às vezes não verbal. Sim, né? É quando os pais chegam, não sei como que eu explico que ele não pode morder ou empurrar. Gente, expressão, nessa idade não adianta você falar um parágrafo inteiro, uma frase, ele vai ouvir só a última palavra ali e passou. Ele vai muito mais Agora, entender. Agora, fecha, né, o rosto, fala assim, olha, isso não é legal, isso é deselegante. Ou se fez algo muito bom, reforça, dá um sorriso, dá um abraço. E eles vão compreendendo, né? E os maiorzinhos já não, a gente já pode falar de uma forma, né, mais complexa um pouco, porque eles até prendem mais atenção quando a gente, né, conversa mais tempo com eles assim em roda. E é muito interessante também, a Tainara falando, me recordou quando, antes de ter a escola, né, minha primeira graduação também foi em psicologia, minha segunda graduação foi em pedagogia, e eu tinha uma conduta com os meus alunos, e eu vejo muito as professoras tendo em sala com as crianças, e eu vejo a necessidade das famílias terem em casa também, que é o treino das competências sociais. Então, por exemplo, o meu amiguinho me mordeu, né? Como é o caso da mordida que a gente está falando, mas, por exemplo, os meninos mais velhos. O amiguinho falou alguma coisa desagradável para mim. Exato. A criança conseguir se impor, né? Eu sempre falo que nós temos as 3 linhas. O comportamento passivo, o agressivo e o assertivo. O assertivo, ele está ali no equilíbrio, né? A criança, o adulto, que é passivo demais,
chega um momento que ele explode, mas ele não explode pro assertivo, ele explode pro agressivo. E o agressivo da mesma forma, quando ele encontra uma pessoa muito agressiva, mais agressiva talvez do que ela, com comportamentos agressivos, o adulto também ele tende a ir para o passivo. E o treino dessas competências sociais, eles são muito mais fáceis de serem trabalhados na infância, né? Então, assim, eu tinha uma conduta diária com os meus alunos, e eu vejo as professoras terem também, de treiná-los. Olha, você vai lá, eu vou com você, eu vou te ensinar o que é para você falar para o seu amigo, para você conseguir se impor no sentido de pedir respeito, né? Porque realmente é um treino dessas emoções. Aí, às vezes, a criança fala, não, tô com vergonha. Não, mas eu vou te dar a mão e eu vou com você. Né? Para a criança se sentir amparada, acolhida pelo adulto responsável pela turma, da mesma forma em casa, acolhida pela mãe, acolhida pelo pai, no sentido de uma figura de segurança mesmo. E a criança consegue se impor tendo um comportamento assertivo, né? Que para a nossa vida é muito positivo. Eu falo que o comportamento assertivo não é você gritar com o outro, não é você, né, ser, como se diz, usar da estupidez para dizer algo que você quer. É você saber como falar, onde falar, quando falar como e de que maneira. Como a pessoa te escuta também. Porque Exato. Cada pessoa escuta você de uma forma. Exato, né? exato. Isso que você está falando é muito interessante, principalmente para os pais ouvirem. Porque qual que é o primeiro comportamento de um pai ou de uma mãe quando acontece alguma coisa com o filho? Resolver. Sim. O pai que vai resolver. Exato. A mãe que Nas pracinhas, então... Nas pracinhas, então, eles que vão lá, né? A galinha protegendo os pintinhos, né? A mãe coruja. E nisso, os pais precisam perceber o quanto que a criança está perdendo de aprendizagem. Até a questão do medo, né? Sim, e principalmente em questões que a criança consegue resolver. Sim. Só que aí o que o pai faz? Ele se sobrepõe na situação, a criança se acostuma com aquele lugar de que alguém vai me proteger sempre, alguém vai ter sempre as respostas para mim, e quem essa criança vai virar quando for adulta? Não, e aí é um trabalho que, se a família dá essa abertura para a criança e passa a confiança, a segurança para a criança como estou aqui com você, é um trabalho que desenvolve com a criança a autonomia, né, de resolver os próprios conflitos, a criatividade de elaborar as frases e de saber que ali do lado ela tem a principal figura, que são os pais. Sim. E na ausência desses pais dentro do ambiente escolar, a professora, né, que passa essa confiança e a criança se sente segura de se impor para o próximo, né, de ter esse trabalho. Isso é muito interessante em diferentes condutas, né? Porque, por exemplo, nós temos alguns alunos que às vezes eles querem usar o dedinho, né? E eles não, e aponta o dedinho e fala, calma. Não precisa de tanto, deixa a teacher te ensinar. E aí as professoras utilizam da maneira adequada, porque as crianças, elas trabalham com modelos, né? Então, assim, eu sempre explico para os pais da mesma forma que quando o filho nasce, não vem um manual para você de como criar o seu filho. Quando o seu filho veio para a Terra, ele também não leu um manual de como sobreviver aqui no nosso planeta. Então, as crianças, elas precisam ser instruídas. E serem instruídas com modelos. Elas estão pedindo por isso. Exato. O tempo todo. Quando o pai chega, ele está fazendo muita birra. Não, ele está pedindo para ser guiado. Ele está te implorando, me ajuda. Eu não sei como agir nessa situação aqui. Exato. De que forma. Então, a gente tem que ser o modelo, né? A vontade auxiliar da criança. Sim. Nós somos a vontade auxiliar deles. Nós vamos ajudar eles a entender. Eu estou com sono, eu estou com fome, por isso que eu estou chorando, eu estou me jogando no chão, porque às vezes eles pegam uma coisinha, né? Às vezes um brinquedo, alguma coisa, vira algo assim extremamente Exato. fora do controle. Então é a hora de nós, como adultos, mostrar para eles, tá bom, parou o chorinho, agora vamos conversar, né? Não precisa reagir assim, a gente pode resolver de outra forma, e mostra. E aí ele vai repetir da próxima vez que acontecer. Então, sim. vai repetindo e vai se modelando, né? E Igual a Natália é um capítulo falou. à parte, né? Com certeza. A birra, nossa, Não, chegou na fase da birra, os pais, meu Deus do céu, onde que devolve essa criança? Já ouvi isso também. Já ouvi, com certeza. E é muito interessante porque nós nomeamos a birra, né? E se nós formos parar para uma parte mais científica, seria uma desregulação emocional, né? E a criança, ela precisa de um auxílio para se regular, né? É o momento que a gente precisa mostrar para essa criança que ela não está sozinha, né? E muito interessante também de entendermos a função
desse choro, a função dessa birra também, né? Quando os pais nomeiam assim, é uma birra. Ok, e o que está causando? É uma questão de fome, ou é uma questão de sono. Até na nossa última gravação, né, a teacher Vanessa, que estava conversando sobre isso, ela até falou assim que ela tenta fazer a leitura do chorinho das crianças, porque eles são muito novinhos e ainda não verbalizam o que estão sentindo. E nos mais velhos, nós vamos tendo esse treino de competência mesmo, de saber nomear o que está sentindo. Né? E assim, eu vejo muito isso, Camila, principalmente dentro de casa, que é quando é mais fácil para o pai e para a mãe, pelo cansaço do dia, pela correria, ceder. Né? E aí eles cedem porque tem alguma coisa do trabalho que ficou pendente, precisa resolver e precisa de um ambiente de silêncio, né? Ou tem alguma coisa no telefone, observando, olhando ali, e precisa que a criança fique mais quietinha. Então, não conseguem dedicar esse tempo de atenção. E acaba que não é um tempo nem em quantidade nem de qualidade. Né? Eu falo com os pais, a gente não tem que se preocupar tanto com o tempo em quantidade, mas um tempo de qualidade. Sim. Esse ponto, ele realmente precisa ser abordado. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, né, mesmo com as nossas crianças. É algo que até surgiu quando a Camila fez uma reunião comigo, né, em relação ao filho dela. E aí eu falei assim, não, vamos analisar um crivo que eu gosto muito de usar, que são os 4 hábitos. Vamos analisar dentro deles, né? Que é o sono, a higiene, a alimentação e a ordem. E a ordem vem do quê? Da rotina. Com certeza. E é o que eles mais precisam. Nós não conseguimos, né, nos resolver sem rotina. Com Fica certeza. tudo assim, perdido. Imagina para eles que eles precisam sempre de previsibilidade, de explicar o que vai acontecer depois, né? Não ir atropelando, né, a ordem das coisas. Então, assim, a gente foi investigando para ver, porque ele tá com uma questão na hora de dormir, né, à noite, aí ele costuma... Henrique é um capítulo ele à parte, testa gente. ela de todas as Falar dele formas. aqui, a gente vai a tarde toda. Com certeza. Mas e nessa questão das emoções, realmente a gente precisa ter um trabalho de desenvolver, né, esse lado das crianças. Uma coisa... Perdão, te interrompi. Uma coisa interessante que você disse, Natália, essa questão de casa, né? Os pais, eles dizem, não, mas eu estou presente, eu estou perto dele o tempo todo. Mas não tá. Né? Às vezes o que os pais dizem estar perto é dentro de uma rotina. Eu que ponho para dormir, eu que dou banho, eu que coloco o sapato no pé antes de ir para a escola, eu que levo para a escola, eu que busco da escola, tá bom. Você tá com ele nas rotinas. E com ele? Você para brincar? Você senta no chão? Você pergunta como que foi o dia na escola? E a gente não tá falando de 1 hora brincando junto. Não, a gente está falando de um trajeto de pegou na escola, foi para casa, 10 minutos de trânsito conversando. Sim. É disso que a gente está falando. Não tá a fim de uma conversa? Uma música infantil. Uma brincadeira em comum, uma piada interna. A gente fala, né? Eu trago isso muito em consultório, né? E os pais, uma piada interna. Gente, uma música que vocês têm, né? De gracinha entre você e o filho, independente da idade, de que for. Eu tenho um menino de 2 anos de idade e nós temos várias piadas internas, sabe? Com certeza. Aquilo que quebra o gelo, aquilo que traz ele de volta num momento de fúria, num momento de estresse, num momento de desgaste emocional. Então, são as coisas construídas durante a calma que acalmam no momento de birra, no momento de briga, no momento de desgaste emocional, no momento de desequilíbrio. Então, se você não tem esse momento de construção com o seu filho, ao longo do dia a dia, muito dificilmente você vai conseguir acalmar ele num momento de birra. Muito dificilmente você vai entender qual é o motivo, a causa, a consequência dessa birra para ele. Com certeza. Né? Fazer essa análise funcional que nós estávamos falando. Análise funcional. E se você não tem um momento de conexão, de vínculo afetivo com seu filho, como que você vai ter as respostas para as suas perguntas? Se você não conhece ele, né? A rotina e exatamente fazer essa leitura, né? Entender essa relação não é, então eu preciso trabalhar só meio período para ficar com o meu filho, o outro meio período para eu ter esse tempo de identificar como alcançar o meu filho. Não, não é esse tempo tão longo ali com a criança. Se tiver esse tempo já disponível, maravilha. Mas se não tiver, o tempo que tem, torná-lo de qualidade, né? Para que se estabeleça ali uma conexão. E entender também a divisão dos papéis, né? Porque muitas das vezes as famílias
como nós comentamos, pela necessidade da correria, pela necessidade de um silêncio mais rápido, pela correria do trabalho, são famílias que estão vindo aí de uma geração que é uma geração ansiosa, né? É uma geração que tem tudo de uma forma muito imediata, então precisam resolver as coisas do trabalho, precisam resolver as coisas da família, os eventos, com muita rapidez, com muita agilidade, e com isso passam essa ansiedade para o filho e automaticamente cedem a qualquer choro, a qualquer comportamento inadequado para terem a paz. Só que não entendem o caminho que estão construindo e como será difícil voltar para fazer uma reconstrução, né? Como vai ser difícil quebrar aquele vasinho ali que seriam os comportamentos inadequados, que foram moldados por uma pressa, por uma correria e refazer esse vaso, né, com esses comportamentos adequados. Então, é uma logística diferente dentro de casa. Né? Até mesmo os recursos, né, que eles vão recorrer nessas horas. Por exemplo, o celular, a televisão, o tablet. Então, assim, quando a Natália fala de tempo, a gente não tem que quantificar, né? E sim ser um tempo mais qualitativo mesmo, ali, de afeto mesmo, construir uma memória afetiva. Então, com 5 minutos, gente, dá para construir muita coisa na cabeça da criança. Muita. Demais. Que ela vai reproduzir, assim, por anos aquilo. Então, assim, às vezes, recorrer à tela nesses momentos, porque ele está muito agitado, ele está derrubando tudo, ele não está me escutando, não é o melhor caminho. Não é, tem um momento para você dar essa tela, né? Mas nessas horas, talvez, assim, tete a tete ali com o humano mesmo, aquele contato mesmo. A criança está precisando disso, porque faz toda a diferença. A tela ela não vai ter esse filtro que a gente tem, né? Por mais que seja lá um desenho para estimular, algo assim, ela não vai ter o filtro que a gente tem. E uma superestimulação visual também, né? Que deixa essa criança ainda mais ansiosa. Nessa questão de... O menino tá o caos lá, tá um caos na criança e você vai acalmar ela com tela. O que você faz nesse movimento? Você desvincula ele da realidade. Sim. Você tira ele de ter contato com os próprios sentimentos, com as próprias emoções, com o que ele pode fazer para resolver conflitos. Sim. Você tira a oportunidade de aprendizagem dele, da própria criatividade que você trouxe previamente. Então, quando você permite que a criança sinta, porque às vezes o que a criança precisa é simplesmente chorar. Sim. Ela precisa chorar, porque... Ela precisa pôr pra fora. Por que as pessoas conseguem ainda enxergar o choro como uma coisa tão negativa? Sim. A gente, quando a gente está sobrecarregado, o que a gente faz? Vai pra debaixo do chuveiro e chora. Sim. Dentro do carro. Dentro do carro, no meio do trânsito. Liga uma música alta lá e chora. Por que a criança não pode chorar? Exato. Entende? Então, a gente precisa ter esse momento de vínculo, de contato com a criança para entender até que ponto não é mais benéfico para ela aquilo. Então, você permite que ela chore, né? Permite que ela tire toda aquela energia, mas está ali presente com ela. Está ali com ela para ela perceber que ela não está sozinha. Sim. E aí você oferece. Você quer um abraço? Você quer colo? Dependendo da idade, né? Perfeito. Ou assim, até mais velho, menino de 12 anos, você quer um abraço? Sim, você quer deitar no meu colo? O que eu posso fazer para te ajudar? E aí a resposta está na criança. Deixa que ela te traga essa resposta. Sim. Os pais muitas vezes se atropelam e não sabem o que fazer e acabam não fazendo nada no final das contas, porque não deu voz para essa criança. E quando eu falo dar voz para essa criança, não quer dizer que ela está sobrepondo a sua educação. Né? Vamos dar um freio aí. Sim. Porque muitas vezes... Mas vê-la como um ser humano, né? Sim, como um ser humano em desenvolvimento. E você, com todos os seus anos de desenvolvimento aí acima e à frente dela, tem todo um respaldo teórico, de prática, de vivência, que pode auxiliá-la. Mas ela ter voz nesse momento é ela saber lidar com isso no futuro. Sim. Né? E os pais estão ali como um suporte, como um apoio. A criança ela faz muito parte desse desenvolvimento, do próprio desenvolvimento dela. Com certeza. E a gente tem que permitir que ela faça parte. E interessante também de entendermos quando a criança apresenta um comportamento adequado, né? O que era o esperado para os pais, né? Pelos pais, na verdade, ali, por exemplo, dentro do carro, numa festa de família, o que a família esperava e a criança teve ali como adequado. Então, que a criança seja reforçada naquele momento, né? Que a família, por exemplo, vamos imaginar uma circunstância em que a criança... Todo evento de família, ela dá um choro porque ela não queria aquela comida, ou ela dá um choro porque ela não quer brincar com aquelas crianças, ela quer alguma priminha que naquele dia não foi. Não quer ir alguma embora.
não quer ir embora. Então, quando a criança apresentar o que é adequado, que a família chegue para a criança, nossa, meu filho, fiquei muito feliz, porque você fez com que o que nós tínhamos combinado no evento anterior. Porque aí a criança vai entender, como você falou, né, agorinha mesmo, a criança vai entender que, opa, é isso que esperam de mim, é isso que é o adequado. E né? eu acho que melhor do que isso é você falar para a criança, não foi legal? Você não aproveitou mais? Porque faz ela perceber dentro da perspectiva dela. Com certeza. O que eu vejo muito em clínica hoje em dia, os pais querendo colocar a criança dentro de um quadradinho. Então, assim, meu filho tem que ser obediente, tem que tirar boas notas, tem que sair bem na escola, tem que isso, tem que aquilo. Essas concepções, muitas vezes, criadas antes mesmo dessa criança nascer. Sim, então, as expectativas. Ele já tinha uma imagem, uma mente, assim, formada do que era o filho dele. O filho dele nem nasceu. Uhum. E aí a criança cresce, e nós todas sabemos que as crianças, em cada período de desenvolvimento, têm um comportamento específico. Com certeza. Então, na fase do Henrique, por exemplo, 2 anos, é fase de se jogar no chão, de gritar. O terrible two, né? O Terrible famoso. two. De empurrar o amigo, de testar a mordida, tudo isso. Você saber das fases do desenvolvimento te alivia um pouco dessas paredes da caixinha que você foi formando. Sim. Então, entender o funcionamento cerebral de uma criança, entender quais são as fases, o que se é esperado dentro de cada fase, igual as grávidas acompanham a fase gestacional no aplicativo. Sim, buscar estudos, né? Buscar informação. Os pais não buscam informação. E é a função mais importante do mundo, educar um filho. Sim. E eu não estou falando isso como um peso para vocês, tá? Mas para levar reflexão, muitas vezes os pais fazem no automático. Sim. No automático do que eles viveram, no automático do que eles aprenderam. E aí você se pega falando frases para o seu filho que seu pai falava para você, que a sua mãe falava para você. E quantos estudos tivemos desde a nossa criação até hoje, Exatamente. né? Com as crianças de hoje. E aí você vai deixar esse conteúdo riquíssimo que foi desenvolvido de lá para cá na gaveta, sendo que você tem todo esse recurso que você pode ajudar o seu filho e você. Sim. E ainda digo mais, Camila, um assunto muito importante quando nós falamos de buscar informação é a família entender também onde que ela deve buscar informação. Né? Porque, infelizmente, nós sabemos que nós temos muitas vias, principalmente com esse acesso às redes sociais. Sim. Nós somos de uma geração que querem frases curtas, objetivas e textos com poucos termos científicos, né? Então, automaticamente, onde buscam? Instagram, redes sociais. 30 segundos de Reels já explica a minha vida. Com certeza. Com então, certeza. é um momento que eu sempre falo com os pais, busca referência. Né? Quem é esse profissional? É um profissional que você acredita? Ele estuda na área? Ou é uma pessoa que sabe falar bem e está falando do assunto? Né? Ali e com uma fala agradável. E aí, automaticamente, o pai já traz isso como uma verdade para a minha vida e a forma como eu vou criar meus filhos, porque eu vi fulano falando. Então, o pai e a mãe precisam buscar uma informação, mas uma informação que foi estudada. Sim. Uma informação que tem bagagem, né? Porque, realmente, acontecem aí certas circunstâncias na criação dessas crianças que nós vemos algumas consequências porque não foi um estudo, né? Foi pelo achismo. E aí é quando os pais buscam a psicóloga na escola, porque sabem que tem uma graduação, né? A Tainara tem todo o estudo ali na parte da neuro. Então, todo esse cuidado, os pais buscam realmente uma profissional da área. E é quando os pais chegam para nós e falam, você acha que já está na hora de buscar uma terapia, né? Já está na hora de levar para um profissional, e nós sempre orientamos os pais, olha, tem a hora sim de buscar um profissional, né, do lado na área externa, à escola, na área clínica, mas talvez agora não seria um momento tão necessário por rotina da família, por estarem mudando de casa, enfim. Mas se o seu coração sente, segue o que o seu coração sente. Né? Eu falo que ninguém conhece melhor a criança do que quem está de quem está ali dentro da casa, dos adultos que estão na casa. São né? os pilares, Exato, né? exato. São Então, os ali dois o pilares. pai, a mãe, essas figuras conseguem conhecer o filho na hora do sono, na hora que está doente, na hora que está feliz ou na hora que está chateado com alguma coisa, consegue fazer essa leitura. Está com essa criança desde que ela nasceu. Então, esses chorinhos, esses comportamentos, a criança emite desde que ela nasceu. Por isso que é tão importante, como você falou, até a gravidez, né? E fazer uma leitura disso. Eu gosto muito de
de utilizar o que eu aprendi na parte do estágio de neuropsicodiagnóstico, porque, como a Camila falou, vai fazer anamnese, né? E a escola também faz uma breve anamnese quando vai fazer a matrícula. Mas quando eles sentam, você acha que eu devo encaminhar para algum profissional da área, eu faço uma ali na hora, assim, né? Lógico que a gente não fica com todos aqueles termos, né, mais criteriosos, mas eu olho, né, a questão de, como que foi para vocês? Eu tento entender como que é aquela criança dentro de casa, como que foi quando ela nasceu, para até chegar a uma conclusão e guiar eles para o profissional correto. Porque, às vezes, não é a questão de ir para o psicólogo, às vezes é uma questão mais sensorial. Vamos trabalhar com uma TO primeiro, para a gente ver se vai resolver? E aí a gente recebeu às vezes uma lá... questão na fala, vamos procurar uma fono. E a gente recebeu lá, por exemplo, uma criança que ela não queria comer fruta de forma alguma. De forma alguma. E aí isso estava prejudicando ela nas atividades pedagógicas, né? Tinta, na hora de trabalhar com a jardinagem, né? Bem o sensorial isso, mesmo. Culinária e tudo mais. E aí a mãe querendo levar na psicóloga. Eu falei assim, a gente pode, né, recorrer a esse recurso? Sim, mas dá uma olhada primeiro, vai numa TO, vê o que é essa questão. Gente, com um mês a menina já estava experimentando fruta. Não, e o quanto que é importante você fazer essa investigação e saber para qual profissional indicado mesmo naquela situação, né? Sim. Eu recebi uma criança, tinha 3 anos, né, nessa faixa que ele estava. E a dificuldade dele era na fala. Todo o comportamento inadequado que ele estava tendo, né? Porque ele não conseguia. Porque ele não conseguia falar. E aí ele não conseguia se expressar, ficava irado, né? E aí vinha toda uma consequência. O que eu fiz para a família? Muitos profissionais não fazem isso, né? Segura a criança, vai trabalhando e vê o que é. Vamos fazer o seguinte, vai na fono, faz um acompanhamento por um período, vê se ajuda de alguma forma a situação e me dá o feedback. Qualquer coisa a gente marca outra sessão, a gente faz um acompanhamento mais lá na frente, mas no momento que ele precisa trabalhar isso aqui. Ótimo, faz isso essa aqui. leitura, né? Fazer essa leitura. E não deu outra, né? Com certeza. Era só a questão da fala. E é muito interessante porque, por exemplo, na escola nós já tivemos alguns casos porque a Tainara, além de dar o acompanhamento com os alunos na inclusão, né, nós temos alunos dentro da escola que estão na inclusão, enfim, tem toda uma equipe, né, de TO, fono, psicóloga, psicopedagoga, e que fazem um trabalho juntamente com a Tainara para essas adaptações desses alunos. Nós temos também os projetos que ela desenvolve em cada turminha por faixa etária. E muito interessante perceber esse olhar profissional dentro da escola, né? Porque ali ela já consegue perceber, esse aluno aqui eu contei uma história, ele tem 6 anos, eu contei uma história que durou 5 minutos e ele não conseguiu prestar atenção nos 5 minutos. Então, o tempo de espera dele não está ali dentro do que seria o esperado para a faixa etária. Então, é claro que ela não vai fazer a leitura dessa criança só naquele momento. Sim. Aí ela busca as professoras, olha, gostaria que vocês reparassem nesse aluno para que nós pudéssemos chamar a família. E aí, então, né, o momento que chama a família para ver se há uma demanda de casa também, como que eles têm percebido e conseguem fazer esse trabalho. E assim, a aceitação das famílias, Tainara, tem funcionado bem, os pais participam, eles estão interessados, estão engajados nesse processo? Sim, a maioria recebe, assim, com muita tranquilidade, inclusive eles agradecem muito, né? Nossa, é verdade, eu estava observando essas questões em casa, mas assim, eu não me atentei que eu poderia recorrer a algum profissional para trabalhar isso junto comigo, né? Porque, igual a Natália falou, é tudo muito corrido, tudo muito acelerado, e a gente, às vezes, aquela criança, ela é quietinha, ela não... tá ótimo, porque ela fica sempre no cantinho dela... Não, sim. Peraí, ela fica sempre no cantinho dela, vamos investigar isso aqui direitinho, sim, né? Com certeza. Porque ela não está interagindo com os amigos, ou ela brinca de uma forma muito disfuncional, não sabe chamar eles para brincar, então vamos investigar. Então, eles agradecem muito, aí eles vão para os profissionais, a gente recebe toda a equipe, a gente não fecha as portas da escola, né, para as equipes que acompanham as crianças. E esse alinhamento com eles é muito rico. Porque aí as professoras conseguem trabalhar em sala de aula, adaptando para aquele aluno que está com aquele problema no desenvolvimento, né, naquele momento. Nas ações mesmo, né? Isso, até na parte do plano pedagógico, né, também, elas vão lá, adaptam, e tudo vai fluindo assim, a gente fica, nossa, olha como ele desenvolveu, né, como que ele está conseguindo acompanhar melhor a turma. Ótimo. E como mãe, assim, eu digo, essa vinculação família
e escola, ela é fundamental. Sim. Ela é fundamental. Nós acreditamos que, às vezes, uma coisinha que mudou na nossa rotina em casa não vai interferir no comportamento do nosso filho. Mas interfere totalmente. Com certeza. É uma noite mal dormida, é um tempo que ele está tossindo o tempo todo e não consegue se alimentar direito, né? É uma viagem do pai, qualquer coisa. Até a mudança, né? Quando muda de Muda casa. de casa, Nossa, gente. eles mudam muito o Desestrutura a comportamento. criança totalmente. Não, nós sempre falamos com os pais assim, qualquer informação nova, por mais que você ache que não é relevante, nós não precisamos de detalhes da informação, Sim. mas nós precisamos saber que há informação. Porque, por exemplo, às vezes os pais estão naquele processo sem saber se vão separar, não vão separar, estão tendo conflitos dentro de casa. Nós não estamos querendo saber da vida do casal. Mas nós temos um ser ali que vem de dentro daquela casa e um ser que vem de dentro daquela casa com emoções. Sim. Então, automaticamente, transparece dentro da escola. O que é muito interessante, porque lá na escola Casa de Vó, nós conhecemos todos os nossos alunos por nome e nós conhecemos todas as nossas crianças na sua individualidade. E eu fico encabulada com a memória de vocês. Eu chego no portão, eles olham lá na distância. Não, é fulano. Gente, nós conhecemos até o carro. E aí, assim, é muito interessante, porque às vezes a criança passa ali, a coordenação fica no centro da escola, né? E a criança passa com um comportamento que não é dela. E todas nós, a gente já olha e fala, uai, mas essa criança não tem esse tipo de comportamento. E aí já fica, tem alguma coisa acontecendo em casa. E aí nós encontramos esses pais na porta, né, com toda a educação, com todo o sigilo, com toda a cautela. Né? Nós perguntamos, tem alguma coisa acontecendo de diferente? Hoje teve um comportamento diferente, não é o comum. E aí quando o pai e a mãe trazem, lá em casa nós não estamos bem, estamos passando por um conflito. Hoje já tivemos casos, por exemplo, a mãe com uma doença grave. Então, por mais que a mãe não ficasse falando da doença, a mãe estava mais debilitada, né? Então, tem essas circunstâncias dentro do lar que influenciam no comportamento da criança, que às vezes, em uma outra instituição que não vai ter esse olhar, fica como, é uma criança que está numa fase de birra, está numa fase... E não é, ela tem um contexto para estar naquele comportamento. Ela é um reflexo do que ela está vivenciando. Né? Exato. E se você passa por cima, a criança acaba sendo negligenciada e algo vai ficar para trás. Exato. Algo vai ficar mal resolvido. Vai refletir em algo lá no futuro, que aí vai ser bem mais difícil para a gente desenrolar. Exatamente. E assim, Camila, como mãe agora, né? Nós falamos aqui como profissionais. Como você vê a necessidade dessa atuação da psicóloga escolar na escola, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental? Nossa! É um livro inteiro, minha gente, que a gente vai fazer aqui agora. Não, mas assim, de forma bem enxuta mesmo. Acho que a gente já falou muito e reforço. É muito importante, primeiro, essa linguagem, né, da família com a escola. Com certeza. E segundo, ter uma psicóloga escolar, ela muda todo o contexto da escola por si só, porque Sim. a psicóloga escolar, e aí você vai saber falar melhor disso do que eu, porque é seu campo de atuação, mas lembro por conta do meu estágio, ela tem uma vinculação com a equipe, ela tem uma vinculação com os alunos, ela tem uma vinculação com a família. Sim. Então, a visão dela é muito mais ampla, Sim. né? Que, de uma forma... que uma coordenadora, uma diretora, né, pela sobrecarga de conteúdo de vocês não conseguiriam abordar e não conseguiriam trabalhar diretamente com a criança. Sim. O que é importantíssimo. E aí, já indo para o contexto da criança, né, já vindo como uma mãe, né, de fato, em casa, a socialização de um filho, de uma criança de qualquer idade, é totalmente diferente de uma socialização com os amigos da mesma faixa etária. Então, ter uma psicóloga ali, enxergando como está fazendo essa socialização, como essa criança está se desenvolvendo no meio dos seus pares, né? Como que ele está reagindo, é fundamental, porque é algo que a gente não tem em casa. Sim. Poucas são as vezes que... Esse olhar, né? Sim. Mesmo que você leve a criança em um parquinho, mesmo que final de semana vá ficar com os primos, alguma coisa assim, a faixa etária é diferente, né? Às vezes, por exemplo... meu filho de 2 anos copia o comportamento de um primo de 4, mas ele, no meio dos aluninhos ali, que todos têm a mesma faixa etária, o comportamento é outro, né? Porque eles estão na mesma fase ali, descobrindo, experimentando. E ter essa visão me diz muito de quem ele é, no sentido de eu poder ajudar. Com certeza. E a gente ter essa visão, e recadinho para os pais, viu, minha gente? Porque, assim, os pais, eles querem que os filhos sejam elegantes, né? É o termo que vocês usam na escola. Não, meu filho tem que ser elegante, o mais elegante da turma, se possível.
né? E algumas deselegâncias são necessárias para ter o ajuste aí ao longo da vida. Pra aprender. Para aprender. E não condenar esse comportamento, né? Não colocar... Não, toda vez que cumprir isso, tem que ir lá para o cantinho do pensamento, tem que ficar de castigo, né? Algumas famílias ainda usam de outros métodos, né? Mas, assim, no sentido de você estar ali para ajudar seu filho, Sim. né? De amparar, de acolher. Ah, não, mas ele brigou com a amiga, eu vou acolher ele. Não, entenda o que aconteceu. Busque não a situação. Antes. Os pais, eles já condenam logo de cara. Ou já oferecem de imediato uma solução para o filho. Sim. Ou até para a escola, né? Eles já Sim, chegam com a resposta sim. para vocês. Mas é exatamente fazer essa interpretação. Sim. E isso é muito bacana. Realmente, assim, eu falo que nós teríamos vários assuntos para tratarmos aqui, né? Todos os tópicos que nós formos trazer aqui, né, para uma conversa sobre a área da infância, nós temos muitos caminhos a trilhar, né? E muitos caminhos realmente a aprender. Eu tenho esse momento mesmo para agradecer a presença de vocês aqui, a Camila, a Tainara, né? Estão com a gente ali nesse dia a dia. Camila também, eu sempre indico para as mães, né? Quando elas vêm, eu queria procurar uma psicóloga, né, para buscar uma orientação. Como mãe, né? Eu falo, olha, nós temos uma mãe de um aluno que tem esse trabalho que é muito bacana. Te acompanho também pelas redes sociais, o que é muito legal de assistir. Ai, que bom, né? obrigada. Também os vídeos que ela posta do Henrique e nós assistimos realmente das condutas que você tem com ele, trazendo como orientação para as famílias. Isso é muito bacana. Sim. Agradeço também a presença da Tainara. A Tainara está com a gente desde o início. Tem um trabalho lá realmente com muito respeito com as nossas crianças, com muita dedicação. E todos os frutos que a nossa escola Casa de Vó tem colhido é um conjunto, né, de esforços, tanto das famílias Sim. quanto de uma equipe de profissionais que estão ali dentro realmente dedicados para esses resultados. E como psicóloga, né, eu jamais abriria mão de termos também uma psicóloga escolar ali dentro do ambiente, porque eu sei de todos os benefícios que traz realmente para o desenvolvimento das nossas crianças. Muito obrigada, meninas. Eu que agradeço a oportunidade. Foi maravilhoso. Conversaria foi mais 20 ótimo. horas aqui, gente, facilmente. Vamos marcar mais um. Eu acho que se fica de recadinho aí vai fazer a matrícula do seu filho? Pergunta se tem psicólogo na escola. Com certeza, esse É o recado. primeiro passo, minha gente. E ver se ela tem fácil acesso, né? Porque, Atuação. Sim. algumas escolas têm, mas assim, forma ela terceirizada, fica né? mais naquela Isso. parte organizacional mesmo, né? Focada ali nos colaboradores e não tanto com as crianças, né? Eu já ouvi esses casos aqui. Então, assim, a forma como a Natália trouxe a proposta para eu trabalhar me deu muita liberdade, né? Para de De fato ação. aplicar tudo ali que a gente aprende, né? Na área do desenvolvimento infantil. Que ótimo, meninas. Muito obrigada. E obrigada a você que esteve aí nos acompanhando nessa conversa. Teremos outros encontros por aqui, trabalhando diferentes assuntos, diferentes conteúdos riquíssimos para que vocês possam atuar dentro de casa com as suas crianças.